Você venderia seu bem mais precioso para tentar salvar a vida de quem você ama? Foi exatamente isso que o Marcelo fez, mas ele não imaginava o que viria depois. Marcelo era um homem simples, de fala mansa e olhar cansado. Trabalhava como técnico de refrigeração em Sorocaba, interior de São Paulo. Depois de anos de sacrifício, conseguiu comprar um carro usado, um Gol Prata 2008, que era seu orgulho. Não era apenas um meio de transporte, era o símbolo de sua luta, da dignidade de um pai de família que não media esforços para sustentar os seus. Sua esposa, Ana, era auxiliar de cozinha. Os dois se completavam no amor, na fé e na batalha do dia a dia. Mas a vida, como tantas vezes acontece, decidiu colocá-los à prova. Tudo começou com uma febre estranha no pequeno Lucas, de apenas 6 anos. No início, acharam que fosse apenas um resfriado, mas a febre não passava, os olhos ficavam mais fundos a cada dia e o menino começou a perder o apetite. Amor, ele está ficando cada vez mais abatido, disse Ana com os olhos marejados, sentada à beira da cama com o filho nos braços. Marcelo apertava os punhos de preocupação. Não era homem de chorar, mas naquela noite, no banheiro, trancado, ele deixou as lágrimas caírem sem resistência. Foram ao posto de saúde, depois ao hospital público, até que veio o diagnóstico: leucemia infantil. O chão de Marcelo e Ana desabou. Eles mal entendiam o que aquilo significava, mas bastava olhar nos olhos dos médicos para saber. A luta seria longa e cara. O tratamento era urgente. A quimioterapia precisava começar o quanto antes. O SUS cobria parte, mas os exames, as viagens, os medicamentos complementares e os cuidados especiais, tudo isso teria que sair do bolso deles. Vamos dar um jeito, Ana. Eu vou dar um jeito, prometeu Marcelo, segurando firme a mão da esposa. Na semana seguinte, tomou a decisão mais difícil da sua vida. Colocou o carro à venda. No sábado de manhã, Marcelo limpou o carro pela última vez. Passou o pano no painel com carinho, como quem se despede de um velho amigo. Deixou o cheiro de amaciante preencher os bancos, alinhou os tapetes e colocou um cartaz na traseira. Vende-se, urgente, preço abaixo da tabela. O telefone tocou 3 horas depois. Do outro lado da linha, a voz de um homem sério, educado. Boa tarde, vi seu anúncio. Ainda está vendendo o carro? Marcelo respirou fundo. Estou sim. Posso ir ver hoje? Pode, claro, quando o senhor quiser. O homem chegou no final da tarde. Se chamava Augusto, tinha cerca de 50 anos, terno alinhado e um olhar que misturava firmeza com algo mais, quase como empatia. Deu uma volta no carro, olhou o motor, testou o câmbio e não fez nenhuma pergunta sobre o preço. Por que está vendendo tão abaixo do valor de mercado? Perguntou, olhando nos olhos de Marcelo. Por um momento Marcelo hesitou, mas então, como quem já não tinha mais forças para esconder a dor, contou a verdade. Meu filho, ele está com leucemia, precisa de tratamento urgente. Não tenho outro bem para vender. Esse carro era nosso único bem de valor. É o preço que eu posso pagar por mais tempo com ele. Augusto não disse nada de imediato. Ficou em silêncio, olhando para o chão. Depois, tirou uma caneta do bolso, preencheu um cheque, assinou e estendeu a mão. Fechado, levo ele agora. Marcelo engoliu seco. Foi até dentro de casa, abraçou Ana com força e chorou. Mas havia gratidão também. Aquilo era o começo da esperança. Com o dinheiro, deram entrada nos exames, compraram os primeiros medicamentos, iniciaram o tratamento em um hospital especializado em São Paulo. Lucas reagia bem à primeira etapa. As feições, antes abatidas, começavam a ganhar vida novamente. E então, 2 semanas depois, algo aconteceu. Marcelo recebeu uma ligação. Era Augusto. Seu Marcelo, o senhor poderia me encontrar no mesmo lugar onde me vendeu o carro? Claro. Aconteceu alguma coisa? Não. Eu só gostaria de conversar pessoalmente. No coração de Marcelo, um frio.
Será que havia algo errado com o carro? Um problema que ele não percebeu? E se ele tivesse que devolver o dinheiro? Marcelo chegou ao local e lá estava Augusto. Mas algo estava diferente. O carro, o mesmo Gol prata, estava impecavelmente limpo, com os pneus novos e tanque cheio. Augusto segurava algo nas mãos, o antigo documento do veículo, com o nome de Marcelo ainda como proprietário. Não entendi, disse Marcelo com a voz embargada. Augusto então olhou para ele e disse com firmeza: Eu não comprei esse carro. Eu investi no seu filho. Marcelo ficou em choque. Não conseguiu falar. Apenas encarava aquele homem que até 2 semanas atrás era um estranho. Eu também tenho um filho, senhor Marcelo, e se fosse comigo, faria qualquer coisa. O seu gesto me tocou. E quero que você saiba que não está sozinho. Augusto estendeu as chaves e o documento. Leve seu carro de volta e continue lutando pela vida do seu filho, pela sua família. Lucas reagia bem à quimioterapia. Mesmo com o corpinho frágil e os cabelos começando a cair, ele sorria quando via os pais. Era um sorriso tímido, mas cheio de vida. O tipo de sorriso que desarma qualquer dor. Marcelo fazia plantões dobrados e consertava geladeiras à noite para cobrir os custos que continuavam surgindo. Ana mal dormia. Dormia sentada ao lado do leito do filho, segurando sua mão, contando histórias baixinho. Mas então veio a pior notícia. O oncologista entrou na sala com um semblante sério. Marcelo levantou num pulo, como quem pressente uma tragédia. A quimioterapia inicial não foi suficiente. Precisamos de um transplante de medula óssea. Transplante? Ana quase não conseguiu dizer a palavra. Sim, e o tempo está correndo. A chance de sucesso depende de encontrarmos um doador compatível, o mais rápido possível. Marcelo apertou os punhos. Naquela hora, tudo ao redor ficou em silêncio. Só o som do monitor cardíaco de Lucas ainda dava a sensação de que o tempo não havia parado por completo. Começou ali uma corrida contra o tempo. Familiares fizeram o teste, nenhum era compatível. Marcelo entrou em grupos de doação, compartilhou a história nas redes, pediu ajuda a amigos, vizinhos, desconhecidos. Um vídeo amador de Ana explicando a situação viralizou. E junto com ele, o gesto de Augusto. A história do comprador que devolveu o carro tomou proporções que Marcelo jamais poderia imaginar. Programas de TV locais compartilharam. Jornais da região. Pessoas de outros estados começaram a se mobilizar. Centenas de pessoas foram aos hemocentros doar sangue e fazer o teste de compatibilidade. E foi em um desses exames, em Curitiba, que encontraram a esperança. Uma jovem de 23 anos, chamada Júlia, professora de educação infantil, compatível com 100% do perfil genético de Lucas. Ela chorou quando soube da história. Eu também perdi um irmão pequeno. Se eu posso salvar esse menino, é isso que eu vou fazer. O transplante foi marcado com urgência. Os médicos disseram que as próximas semanas seriam decisivas. Marcelo e Ana não desgrudaram do filho, nem por um minuto. Vai dar certo, meu amor, dizia Ana, beijando a testa de Lucas. O menino, mesmo fraco, respondeu com voz suave. Eu quero brincar no parquinho de novo, mamãe. Na sala de espera, Marcelo segurava um terço com tanta força que seus dedos estavam pálidos. Ele não era de ir à igreja, mas ali, naquele momento, sua fé era tudo o que restava. O transplante durou horas. Quando o médico saiu da sala, suando, mas com um leve sorriso no rosto, Ana desabou em prantos. Marcelo caiu de joelhos como quem sentia o peso de uma montanha sendo tirada das costas. Foi um sucesso. Agora é esperar pela recuperação. 12 semanas depois do transplante, o céu de Sorocaba estava limpo e a cidade parecia respirar mais leve. Lucas já conseguia caminhar sozinho pelos corredores do hospital. Estava mais magro, sim, mais calado, mas os olhos tinham voltado a brilhar. Marcelo e Ana seguravam a emoção a cada passo do filho. A médica sorriu ao ver a família. Ele é um guerreiro.
Mas essa batalha foi vencida juntos. No caminho de volta para casa, dentro do mesmo Gol Prata que um dia representou desespero e depois esperança, Marcelo olhava pelo retrovisor com os olhos cheios d'água. Lucas dormia no banco de trás. Ana sorria em silêncio. 2 semanas depois, a surpresa veio por carta. Um convite. Gostaríamos de homenagear, em nosso evento anual solidário, a história de Marcelo, Ana, Lucas e Augusto, porque o bem precisa ser contado e lembrado. Associação Brasileira de Doadores e Voluntários. No dia do evento, o salão estava lotado. Famílias, médicos, doadores, jornalistas. Marcelo tremia. Não sabia o que dizer, mas, quando pegou o microfone, falou com o coração. Eu vendi um carro para tentar comprar mais tempo com meu filho, mas Deus e o Sr. Augusto me devolveram o carro e o tempo, e eu entendi que quando a gente planta o bem, ele floresce onde menos espera. Aplausos, lágrimas, silêncio reverente. E então Augusto subiu ao palco, abraçou Marcelo como um irmão. Os dois choraram, sem vergonha. E, para a surpresa de todos, Augusto revelou algo que ninguém sabia. Quando conheci o Marcelo, eu tinha acabado de perder meu filho, também vítima de leucemia, e naquele dia foi ele que me salvou. Porque quando a gente ajuda alguém, a gente também se cura um pouco. O salão inteiro ficou em pé. Gente chorando, batendo palmas. Repórteres largaram as câmeras e aplaudiram de olhos molhados. Era mais do que uma história. Era um ciclo de cura. Nos dias que seguiram, a história viralizou novamente. O vídeo do evento ultrapassou 5 milhões de visualizações em 3 dias. Famílias passaram a se mobilizar por doação de medula. Hemocentros ficaram lotados. E o pequeno Lucas? Ele voltou a brincar. Voltou a estudar. E no primeiro dia de aula fez um desenho da família. 3 pessoas, um sol e um carro prata sorrindo no canto da folha.